porque eu preciso é emocional. Não é porque eu ganho dinheiro com isso, a marca tá me pagando e a confederação tá dizendo tem que ser você. O amador é assim, é porque eu quero. Eu preciso é porque eu preciso. Eu preciso é o ego, é a ansiedade, é um monte de outras coisas que não é o chefe ali, né? Então, é muito difícil dar limite pro atleta amador. Um bom treinador, gente, escuta. E uma boa treinadora quer saber, né? Assim, e aí, como foi esse treino? Tem que ter feedback, tem que ter conversa. É assim que se ganha medalha olímpica. É uma relação treinador-atleta que é incrível e que os dois juntos conseguiram chegar no melhor dos mundos. Sports Lovers. Olá, Sports Lovers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Estou aqui mais uma vez com meu sócio e amigo Thiagão e uma convidada muito especial de algo que vocês pediram muito pra gente, algo que vocês têm se cadastrado bastante na plataforma, que é a comunidade dos psicólogos do esporte. Estamos aqui hoje com a Carla Di Pierro, psicóloga do esporte, e ninguém melhor do que ela para se apresentar. Seja bem-vinda. Bem-vinda, Carla. Valeu, pessoal. Estou feliz de estar aqui, já estou acompanhando vocês, estou adorando o conteúdo. Bom, eu sou psicóloga formada pela PUC de São Paulo. Estou formada há 24 anos, é a idade do meu filho. Quando ele nasceu, eu entreguei meu TCC. Sou psicóloga do Comitê Olímpico Brasileiro desde 2012. Fui para as últimas 3 Olimpíadas, acompanhei os atletas. Desde os 18 anos, sou atleta amadora. De triatlon. Hoje em dia eu gosto de correr, nadar e pedalar sem competir. Gosto de surfar, de fazer um monte de coisa. E também atendo vários atletas, não só olímpicos, né? Trabalho muito com atleta adolescente, com atleta amador. Junto com a doutora Tatiana Parmegiano, que é também, né, do COB, a gente tem a Cada Uma é Uma, que é uma plataforma, é um espaço para a gente falar sobre mulher que faz atividade física. Então a gente trabalha bastante com mulher e atualmente a gente tem feito capacitação dos treinadores, seja para eles atenderem o público feminino, seja para eles terem conhecimento específico da psicologia do esporte para trabalhar com os atletas. Legal. Então o Gui Teixeira, que é o treinador do João Fonseca, comprou a capacitação para todo mundo da IES, da academia dele. Então a primeira capacitação foi com ele. A RTB do tênis, a gente também fez a capacitação dos treinadores e a gente tem uma capacitação para os treinadores treinarem as mulheres, pensando nas especificidades da fisiologia e da parte comportamental e psicológica das mulheres. Então hoje a nossa frente é capacitar treinadores, é trabalhar com os atletas também, amadores e profissionais, e orientar pais. Então assim, é um leque de coisas que a psicologia trabalha. Bem facinho, né? Seu Tá trabalho. tá fácil, mas eu adoro, eu amo esporte, então trabalhar nessa área para mim é muito uma realização mesmo. Show, já vimos que tem bastante coisa pra gente bastante assunto, né? abordar, mas vamos começar pelo começo. Como o esporte entrou na sua vida aí? Só pra gente, a gente sempre fala, quem é você no esporte? Eu comecei na natação sempre foi meu esporte, desde os 6 anos, então eu gosto muito da água. Joguei handebol na escola, sou faixa azul de jiu-jitsu, meu irmão é faixa preta de jiu-jitsu, então assim, sempre amei. Descobri o triatlon com a Fernanda Keller e com pessoas assim. E descobri que assim, meu irmão fazia jiu-jitsu no Projeto Aqua com o Fábio Gurgel e o Marcos Paulo estava lá. Ele falou, irmã, vamos lá que parece que tem triatlon ali. E conheci o Marcos Paulo em 1998. E comecei a treinar com ele, ele é um grande parceiro, amigo, querido. Treinei muitos anos com o Marcos Paulo, treinei com outros vários treinadores também. Mas o triatlon fez parte da minha vida, assim. Ele me formou como pessoa, como atleta. E com certeza me ajuda a ser uma melhor psicóloga. Porque eu vivi lesão, eu vivi preparação de treino, frustração, relação treinador-atleta. Que é tudo que os atletas também vivem, né? Então, para mim, foi uma escola poder ter vivido o triatlon competindo, dia a dia. Bom, todos meus amigos, amigas vêm desse lugar. Os meus trabalhos, né? O primeiro trabalho tinha a ver com triatlon. Então, Marcos Paulo me indicava para as pessoas. Então, realmente é um ambiente que eu faço parte, assim, tá? Tá no meu DNA. E a psicologia? Onde entrou? Eu gosto de pessoas, né? Eu era boa aluna, sempre fui CDF. E aí eu falei, puxa, eu gosto de gente, o que eu vou fazer? E nunca tinha feito terapia na minha vida. E eu achei que ia ser interessante e foi muito legal cursar psicologia. Eu acho que todo mundo que faz
tem um processo de autoconhecimento ao longo dos 5 anos, é uma faculdade densa, mas foi muito bacana. E aí eu descobri dentro da faculdade que existia a psicologia do esporte. E aí eu fui unir o útil ao agradável. Mas eu gosto de gente, eu gosto de estar com gente, eu gosto de conhecer gente. Então, para mim, o atendimento das pessoas, as relações estabelecidas, para mim, são muito gratificantes. A gente estava falando no off aqui um pouquinho, que é uma especialidade relativamente nova, essa questão da psicologia do esporte, né? Como que é isso? Quando que surgiu? O que é necessariamente ser uma psicóloga do esporte? Para leigo entender. Sim, a especialidade, ela virou uma especialidade da psicologia do esporte final dos anos 90 e início dos anos 2000. E aí você precisa fazer uma pós em psicologia do esporte ou comprovar que você trabalha na área, né, e fazer uma prova para você ser considerado um psicólogo do esporte. Na faculdade, hoje em dia, tem um pouco mais de informação, mas não tem tanta. Então, o profissional tem que se especializar mesmo, porque tem muita coisa que é muito específica da psicologia do esporte. Então, é importante fazer uma pós, fazer cursos de formação, colar nas pessoas que estão fazendo psicologia do esporte há muito tempo, ler os livros que estão aí. A gente tem hoje em dia muito mais acesso a tudo que se faz, fora do Brasil também, mas tem muita gente boa trabalhando, né? Graças a Deus é uma área que já está bem estruturada e já está dentro do alta performance, o atleta amador procura. Então, assim, é muito legal ver a expansão mesmo dessa área. Eu ia falar, complementando um pouco, acho que a pergunta do alemão, qual é a diferença? Eu faço terapia, faz, 3 anos, 4 anos que eu faço terapia. Qual é a diferença de um atleta? Eu também sou atleta amador. Por que um atleta buscaria, amador ou profissional, buscaria uma psicóloga do esporte? Quais são as queixas? Exato. Sim. E as diferenças também, assim, as abordagens. Isso. Tá. Bom, a psicóloga do esporte, ela vai escutar a tua queixa, né? Ela vai ter recurso e informação e entendimento sobre o seu treinamento. Ela vai entender se o seu cansaço tem a ver com falta de recuperação. Ela vai entender se no final do treino você está de mau humor, é porque você deixou de comer, né? Então, o olhar da psicóloga do esporte, ele tem esse olhar interdisciplinar das áreas do esporte. Então, qualquer psicólogo do esporte tem que ter um pouquinho de noção de fisiologia, nutrição, treinamento, porque a queixa que chega do atleta, ela vem também de um corpo que está sob efeito de treinamento. Então, um amador que me procura, e vários me procuram, ele me procura porque ele quer melhorar a performance dele, mas também ele está cansado, mas ele tem que lidar com a família e tem a exigência do treinador que ele não sabe como fazer, e aí ele lesionou e ele quer correr. Então, a queixa é uma queixa que envolve o esporte, mas envolve a vida dele também. Então, o trabalho com o atleta amador é um trabalho que envolve a prática de esporte dele, a vida dele e ele como pessoa. Então, é uma terapia. A gente chama de psicologia clínica do esporte, porque a gente vai olhar quem é esse indivíduo, qual que é o padrão dele, o que ele quer, o que ele sonha, como ele funciona e como que a vida dele está e como o esporte, qual que é a função do esporte na vida dele. Será que é fuga? Será que é prazer? Será que é onde ele acha os amigos? Será que é onde ele tem identidade ou é a potência dele? E aí a gente vai entendendo a relação dele com o esporte e tentando ajudar ele na queixa dele. Né? Há um mês atrás, eu ajudei um atleta que estava lesionado e queria fechar a maratona num tempasso, né? Assim, no recorde dele. E ele estava super angustiado, estava super triste, queria muita ajuda, procurou tudo, tinha uma baita equipe por trás, mas tinha um lado psicológico de ansiedade, de medo, de insegurança, de será que eu vou conseguir, desisto ou não desisto. Então isso envolvia não dormir bem, ficar angustiado, ansioso, num nível que a mulher dele falou: vai na psicóloga do esporte. Né? Você já foi no físio, você já conversou com o treinador, mas eu acho que você está precisando cuidar da parte emocional. E foi muito legal, é uma pessoa super conhecido meu, amigo, e a gente fez um trabalho curto para ele enfrentar e foi super legal o resultado. Mas é sobre isso, é sobre cuidar de uma variável que o treinador não vai cuidar, e se ele tentar cuidar vai ter uma sobrecarga e menos ferramenta. E é uma área que, se o atleta também não cuida, ele pode estar negligenciando. Né? Se a ansiedade está alta, se ele está com a cabeça muito acelerada, se cobrando demais,
Se o treino que era muito legal não está mais legal, se caiu motivação, se tem perda de desempenho, questões de saúde mental podem estar envolvidas, né? E aí é legal que seja um psicólogo do esporte. O terapeuta clínico, né, o psicólogo clínico, ele vai olhar, ele vai compreender, ele pode fazer uma avaliação, puxa, você está deprimido ou ansioso, mas talvez ele não faça conexão com o excesso de treinamento. Uma coisa é burnout esportivo ou overtraining, outra coisa é depressão clínica pura, né? Então, o psicólogo do esporte, ele cruza informações para conseguir ler quem está ali na frente dele. E geralmente não trabalha sozinho, trabalha junto do treinador, junto da nutricionista, do médico do esporte, porque aí sim a gente tem elementos para cruzar. E hoje em dia o atleta amador tem o seu médico, tem o seu físio, tem o seu treinador. Então, geralmente, meu trabalho é junto com esses profissionais também. A gente faz, né? A gente cruza informações. Eu fiquei pensando aqui enquanto você estava falando sobre as motivações. E uma das coisas que eu adoro ficar assistindo são documentários e ler biografia de atleta. Uhum. E quando você chega no atleta de altíssima performance, a diferença é quase que mental, porque em tese está todo mundo meio treinado do mesmo jeito, Sim. A fisiologia está quase todo mundo. Quais são esses bloqueios e chaves que você trabalha para as pessoas aumentarem a performance? Isso existe mesmo? Então, por exemplo, sei lá, um atleta chega para você e fala, eu não consigo baixar da 3 horas e 5 na maratona, vamos dar um exemplo. Eu 3 horas e 5 para 2 horas e 59, por que eu não faço sub 3? Você já pegou casos assim desses bloqueios? E quais são essas abordagens para desbloquear isso daí? Porque isso também fica famoso, desculpa, porque assim, confundem muito, e a gente falou muito sobre a demanda, porque quando a gente lançou o Sports Lovers, todo mundo falou, falta para a escola do esporte. E a gente achava, porque assim, eu tenho na minha cabeça grandes líderes, tipo Bernardinho. Trabalho com ele. Exato, mas ele não é um psicólogo, certo? Ele tem um discurso motivacional. Sim. Então a diferença do coach para o psicólogo para desbloquear, qual que é? Tem uma diferença bem grande, né? Um psicólogo é um profissional de saúde que estudou 5 anos, numa faculdade integral, que fez muitos estágios, depois foi lá e fez uma pós-graduação, e aí estudou mais um pouquinho. Então, esse profissional, ele tem um respaldo para identificar, avaliar, entender o que está passando com aquela pessoa e tratar aquela pessoa. Né? Então, lembrando que tem questões de saúde mental envolvidas. Né? Então, assim, uma pessoa que está com desmotivação pode estar deprimida. Né? Uma pessoa que está muito ansiosa pode ter crises de ansiedade. Então, não dá para a gente descartar e só ficar no discurso motivacional. Né? E quando a gente trabalha com um atleta, o profissional de saúde, o psicólogo, ele vai fazer uma anamnese, ele vai entender qual que é o padrão comportamental daquela pessoa, ele vai entender a família e as relações, ele vai entender, puxa, essa pessoa está com uma trava no sub 3, né? O que será? Tá sabotando, tá ansioso, tá preocupado, tem uma autocrítica funcionando, tá se comparando com alguém, tem uma carga muito grande, quer corresponder à expectativa da esposa, do treinador. Então, a gente vai compreender tudo isso e montar uma estratégia muito específica para aquela pessoa. Não tem receita, né? E como que a gente faz isso? Acho que isso que é o mais, né? Assim, porque não tem faz assim ou faz assado. A gente constrói isso através da relação terapêutica. Por isso que a gente fala que a psicologia do esporte é a psicologia clínica do esporte. Então, hoje em dia, se eu trabalho há, 5 anos com a Luísa Stefani, que acabou de estar na semifinal do Australian Open, e a gente tem um trabalho legal e a gente consegue interferir e ajudar ela, é porque a gente tem uma relação de confiança, de confidencialidade, e uma relação gostosa de quando ela não está bem, ela... tá esquisito aqui, me senti assim, me senti assado, de conhecer a relação com os familiares, de ajudar ela nesse crescimento e amadurecimento, de ter acompanhado ela na recuperação de um LCA. E aí, porque a gente tem essa relação, é mais fácil de compreender, por exemplo, de conversar com o treinador dela, que é namorado dela, e falar assim, tá acontecendo isso aqui, vamos por esse caminho, né? Ou vamos por aquele caminho, fazer uma reunião com os dois e falar assim, Lu, né, assim, tá faltando dar autonomia pro seu treinador. Eu sei que ele é teu namorado, né? Então, assim, quando eu tenho essa relação, eu posso ir lá e cutucar na ferida, se for necessário, ou apontar e falar assim, aqui a gente tá, né? E, claro, a gente vai também ajudar a criar rotina
competitiva, estou ansiosa demais, o que eu faço? Vamos pensar de onde está vindo a ansiedade, quais são os gatilhos, como eu minimizo essa ansiedade. Então a gente tem várias ferramentas para usar, as autofalas, os estabelecimentos de meta, ensaios mentais, a gente ensina o atleta a fazer tudo isso. Mas não é só sobre isso a preparação mental, é sobre uma relação que se estabelece com um atleta que está ali confiando nas fragilidades dele para você e você está entendendo e construindo repertório novo. Acho que isso que é importante. Ajudar essa pessoa a ganhar repertório novo. Eu não sei me acalmar, então vamos aprender. Eu não sei tomar boas decisões nessa hora da prova. Opa, por que você não está conseguindo tomar boas decisões aqui? Né? O que está te impedindo e quais seriam as boas decisões? Né? Então, é um trabalho de construir repertório comportamental, repertório emocional, autorregulação, e é isso que faz a diferença na altíssima performance. Isso faz muita diferença. Um atleta que está lá e treinou um monte. Hoje em dia, né, tem atleta que tem absolutamente tudo. Mas se ele não está seguro, se ele está cobrado demais, se veio muita crítica externa e aquilo está afetando ele, não adianta ele estar bem treinado. Vai impactar em como ele se sente dentro de quadra, ou no campo, ou na piscina. Eu acho que o tema saúde mental, principalmente no esporte olímpico, veio muito aí nas últimas Olimpíadas. Simone Biles, Simone Biles, Phelps também, né? Tipo, teve... E a gente às vezes fica pensando, como amadores, que isso é algo só do atleta de altíssimo padrão. Como tem chego essa demanda também dos amadores para você? Porque de um outro lado a gente está vendo um grande crescimento na corrida, o próprio triatlon aí, o pessoal não consegue comprar, enfim. Como que está chegando também o amador para você e para suas colegas de profissão de psicologia do esporte? Como vocês têm tratado isso e qual é a diferença? A principal diferença entre o atleta profissional e o amador? Eu acho que é importante, Simone Biles e todo mundo que falou de saúde mental no esporte, ajuda o próprio atleta amador a olhar e falar, opa, se eles que são tops, se são os melhores do mundo, fragilizam ou passam por isso, então eu também posso passar. Então, eu acho que isso traz uma realidade para o ambiente amador e para os outros atletas que eles podem correr atrás de buscar ajuda, né? Então acho que essa é a parte importante. Os atletas amadores também sofrem, né? Assim, você tem uma meta que você quer cumprir, que você não alcança, você tem uma pressão, sei lá, você tem não sei quantos seguidores, você sente que você tem... Já ouvi isso de atleta, né? Puxa, os meus seguidores estão perguntando por que eu não treinei ontem, né? Estão perguntando, por que agora você está fazendo isso e não aquilo? Então, tem uma pressão, a rede social virou uma pressão, né? Tem uma parte muito boa da rede social e de disseminar e de empolgar as pessoas a treinarem, mas tem a pressão de você se comparar com outro, de ser um lugar onde você só posta a coisa boa. Então, tem uma demanda do atleta que quer melhorar a performance, o amador, que procura, eu quero a vaga para Kona no triatlon, eu quero fazer um sub-3 na maratona, tem o pessoal do ciclismo, tem o pessoal do tênis, eu quero jogar com um cara que é da minha mesma classe e toda vez que ele está lá eu travo, eu não consigo. Então tem uma demanda no atleta amador de melhora de performance. Só que quando a gente vai entender e conhecer, não é só sobre performance, tem uma pessoa ali atrás que está focando no esporte e projetando no esporte um monte de coisa. Né? Aqui eu quero vencer, aqui as pessoas me veem de um jeito, aqui é meu lugar de potência e de identidade. Puxa, porque ele consegue e eu não consigo. Então vai mexer em quem é aquela pessoa, na identidade dela, talvez nas fragilidades. Então tem demanda e às vezes tem demandas muito parecidas com a do alto rendimento. Né? O atleta que está machucado e está ansioso para voltar e não quer perder performance. Mas eu acho que eu digo, eu falo brincando, mas é verdade, que o atleta amador dá mais trabalho que o atleta profissional. Imagina. Sim. Porque o atleta profissional, ele tem ali um monte de gente cuidando dele, você conversa com ele, né? O atleta amador, ele compra o seu serviço, ele quer que você ajude ele quer que as coisas andem mais rápido, e ele trabalha. E ele tem família. E a vida dele não é só sobre o esporte. Então, tem uma sobreposição de várias coisas na vida dessa pessoa que deixa tudo mais complexo. E, às vezes, o meu trabalho é só lembra que você não é só atleta.
Né? Então tem essa área da tua vida, tem o teu trabalho, e se você quiser performance em todas elas, vai ser difícil de girar todos esses pratinhos. Vamos estabelecer aonde que eu quero ter performance agora, aonde a coisa não vai estar 100%. Né? Então é um trabalho muito legal, porque é uma terapia voltada, né, com alguém que entende do esporte que a pessoa está fazendo, mas é um processo de autoconhecimento, né, de ganho de repertório. Semana passada, na verdade 2 semanas atrás, o Marcos Paulo estava aqui com a gente. E uma das coisas mais bonitas que ele falou, e você tocou nesse ponto, ele disse a mesma coisa que você sobre o atleta amador. Ele disse assim, é muito mais difícil treinar o atleta amador do que o atleta profissional. E não tem nada a ver com técnica. Porque o amador, ele está fazendo aquilo por uma paixão, ele tem uma outra carga naquilo. Para ele, aquela medalha, aquele sub-3 ou aquela performance tem um significado para a identidade dele. E ele cita pra caramba nesse podcast com a gente, falando sobre a importância da psicologia. Como que você consegue discernir essa paixão que está por trás do amador? Porque, realmente, eu já me... Você falou que você acabou de me descrever. Tipo, eu queria ter performance em todos os lugares possíveis. E não dá, não tem como. Não tem como. Eu tô voltando a treinar, então assim, tá sendo uma boa conversa aqui. Mas como que você organiza... Terapia de graça aqui, de graça. Como que você consegue acessar esse motivo, esse propósito que move o atleta amador, e você consegue dar o não? Porque o Marcão fala assim, é muito difícil dar não pro atleta amador. O cara fala assim, você não vai fazer. Aí ele fala, eu vou porque eu preciso. Aí ele fala, mas você não tem isso. Porque eu preciso é emocional. Não é porque eu ganho dinheiro com isso, a marca está me pagando e a confederação está dizendo tem que ser você. Né? O amador é assim, é porque eu quero. Eu preciso porque eu preciso. E eu preciso é o ego, é a ansiedade, é um monte de outras coisas que não é o chefe ali. Né? Então, é muito difícil dar limite para o atleta amador. Para o atleta profissional se você fizer isso, você vai machucar. Se você fizer isso, não vai funcionar. Então... temos casos de dificuldade com atletas olímpicos também, mas assim, é mais fácil. Para o atleta olímpico, chega o fisiologista, chega a nutri, chega o médico e fala, se você fizer isso aqui, você está se machucando, você está isso, você está aquilo. Com o atleta amador, ele muda de treinador, ele muda de psicólogo, ele muda de médico, né? Se ele não escuta aquilo que ele quer, exatamente, ele vai tentando até encontrar alguém que fale aquilo que ele quer ouvir. Sim. E como não... O que está em jogo ali? Está em jogo o meu querer. Então, vou fazer porque eu quero. Não tem ninguém por trás, não tem, né, a confederação, o treinador, o clube por trás. Né? Então, ele é dono do próprio nariz dele. Então, ele decide. Mesmo se o psicólogo falar, talvez isso aqui não seja bom, você vai se colocar em risco. Ele que vai escolher, né, o que ele quer e como que vai ser. Então, tem essa dificuldade. Eu acho que é legal você falar sobre paixão, porque paixão é motivação, né? Então, é a primeira coisa que eu quero entender quando chega um atleta amador para mim. Por que você contratou uma psicóloga do esporte para falar do seu esporte, que supostamente é um hobby? Tem uma importância muito grande na sua vida. Deixa eu entender esse pilar. Que pilar é esse? Qual que é a força que tem? Por que tomou essa proporção? Desde quando? E aí eu quero saber tudo. Né? Quando que entrou o esporte na tua vida? Por que ele é importante desse tamanho? Porque aí eu vou mapeando por que é importante o esporte para essa pessoa. E às vezes é um pilar tão importante que não dá para abrir mão. Porque se eu não faço, é como se eu estivesse me perdendo. Se eu não treino, é como se eu tivesse... Né? Então, é bonito que esse atleta que eu atendi há pouco tempo, maratonista, ele falou, Carla, assim, eu não tô bem, eu não tô indo treinar, não tô bem. E eu falei assim pra ele, puxa, parece que todos os ovos, os seus ovinhos estão só na caixa do esporte. Quando você não vai treinar, você não vê amigos, você não se diverte, você não treina, você não sente a endorfina, tá tudo ali. A tua vida tá inteira lá. Cadê o resto das outras fontes de prazer, de amigos, né? Porque se a gente só coloca no esporte, vira a vida. E eu acho que os atletas amadores esquecem uma coisa, que a gente envelhece. A gente vai fazer esporte para a vida inteira, tá? Eu vou fazer. Você é a velhinha que tá lá nadando no clube, subir na montanha. Mas a gente vai ter queda de performance. Sim. E aí entra um outro problema. A gente não conseguir lidar com as limitações. Isso eu vejo, tô vendo.
Eu tô vendo porque chega para mim, né? As limitações do tempo, né? Eu não faço mais o tempo que eu fazia antes, o meu corpo não é igual ao que eu fazia antes. Isso pode trazer, né? Frustração, pode trazer negação. Não, imagina, tá tudo bem. Não, com o tempo, né? A gente vai perdendo e ganhando algumas limitações físicas. E aí me incomoda a história da superação o tempo inteiro. Gente, tem hora que não é para trabalhar a superação, tem hora que é só para respirar e desistir mesmo. Descansa e faz um treino melhor no dia seguinte. E tá tudo bem. Né? Então, me incomoda um pouco o discurso do no pain, no gain. Eu sou totalmente contra. Apesar de ser super disseminado na época, na década de 80, 90. Eu acho que atleta bom, inclusive amador, é atleta inteligente, que sabe fazer ajuste na planilha, que liga para o treinador e fala, não dormi bem à noite, que faz o ajuste e conta para o treinador, puxa, isso aqui eu não consegui fazer, aconteceu isso na minha vida, eu não comi direito. Né? Porque é sobre isso, a nossa vida precisa de ajustes, não existe essa coisa, essa regra fixa, né? Nem o atleta olímpico trabalha assim, trabalha duríssimo, né? Mas ele faz alguns ajustes, resfriei, tive, sei lá, um compromisso, fiquei mal, perdi alguém, a gente faz ajustes. Sim. Né? E apesar de estar sendo muito falado, acredito que ainda hoje tem muito tabu sobre procurar uma ajuda psicológica no esporte. Pro amador, talvez é isso. Pô, é algo para me fazer bem, por que tá me fazendo mal? Por que eu vou procurar? Não faz sentido. Deixa eu me resolver aqui. E acredito hoje que, sei lá, confederação, por exemplo, deve ter lá uma portinha aberta para o atleta que quiser ir lá e ter esse acompanhamento, certo? Certo. E certo. ainda hoje deve ter alguns atletas, deve ser minoria, que não usufruem disso. Por que ainda tem esse tabu? Existe, mas cada vez menos o tabu. Né? Os atletas olímpicos são os que mais procuram. E mais do que os atletas, os treinadores. Porque eles já entenderam que tem uma ciência que ajuda eles na performance. Né? Então, quero entender sobre isso e quero ter essa pessoa dentro aqui da minha equipe. Mas ainda tem tabu. Acho que até, talvez, tá mudando muito. Acho que os treinadores novos estão cada vez trazendo mais. Porque o esporte olímpico é muito ciência. E psicologia do esporte é ciência, então eles querem usar toda a ciência e tecnologia a favor. Esportes com menos ciência, né? Então às vezes, por exemplo, o futebol, que às vezes tem essa questão do treinador que, não, né, que diz que não precisa de psicologia, ainda tem um pouco de tabu, mas cada vez mais tem psicólogo no esporte e no futebol também, né? Que é muito legal. E qual é a potência dessa união treinador, né, técnico e psicologia do esporte? E até onde um vai e não invade o outro, e o outro vai e não invade? Porque imagino também que uma certa resistência por parte dos treinadores deve ser tipo assim, ela vai entrar num negócio ali que eu não quero que ela entre e pode interferir na minha parte que é técnica. Como que você lida com isso no dia a dia? Eu trabalho pro treinador. Eu não disputo espaço com o treinador de jeito nenhum. Ele é meu parceiro. E eu trabalho para ele, eu trabalho pro Bernardinho. E tem uma outra coisa que está acontecendo hoje em dia, que é o psicólogo do atleta e da equipe e o psicólogo para cuidar do treinador. Porque assim como tem questões de saúde mental nos atletas, os treinadores sofrem a mesma cobrança. E imagino no Brasil, né? Imagina aqui, com a torcida. Né? Então, a gente cada vez mais está falando pro treinador, tenha o seu psicólogo. Que interessante. Porque a gente vai cuidar do time aqui, mas quem está cuidando de você aí? Né? Então, a relação que a gente faz é de muita parceria, é de trabalhar para esse treinador, né? O que você está precisando, e de um cuidado muito, muito importante com a confidencialidade das informações do atleta. Porque esse atleta que está passando por um momento de vulnerabilidade, vai falar da relação com a família, vai falar até do treinador, não está aguentando mais ele. E a gente vai ter que conseguir cuidar desse dado para a gente manter confidencialidade. Pedir autorização do atleta quando a gente precisar trabalhar alguma informação que a gente precisa dividir, né? Então, esse eu acho que é um espaço que os psicólogos podem escorregar, né? Porque informação do atleta é confidencial, senão a gente vira mensageiro.
sabe? Passei informação daqui para cá, de lá para cá, e aí não funciona o trabalho. Você perde a confiança dos atletas, você perde a confiança do treinador, né? Então, trabalho com o Bernardinho, por exemplo. A gente trabalha há 5 anos com ele, e junto comigo tem uma psicóloga que eu chamei e falei, gente, sozinho eu não vou dar conta disso aqui. Ele é intenso. E o time demanda, né? São 15 mulheres, uma comissão com quase 10 pessoas. Então, a gente trabalha cuidando das meninas, recebendo demanda individual quando existe, escutando a demanda da comissão técnica, né? Entendemos isso aqui, vamos trabalhar com as meninas. As meninas trazem demanda e queixa também, a gente leva para a comissão, a gente tenta construir junto um ambiente de bem-estar, para ter performance, orienta o treinador, aqui você está colocando ela para baixo, aqui você está colocando ela para cima. Então, é um trabalho bastante complexo e que se a gente não tem a confiança do atleta e do treinador, um treinador parceiro, me ajuda aqui, me ajuda ali, não existe trabalho. Você citou um caso aí agora, e eu sei que você tem um projeto para as mulheres, de um treinador homem lidando com um time inteiro feminino. Como que é isso? Não precisa nesse exemplo aí, né? Mas assim, como que você pode potencializar esta relação? Porque a gente estava falando um pouquinho aqui antes no off, aqui sim, é diferente, o corpo da mulher é diferente, o metabolismo é diferente, a atleta mulher é diferente. Como um treinador homem dialoga, e pode trocar com essa atleta? Muito do meu trabalho, quando eu trabalho com treinadores homens que trabalham com meninas, é fazer a ponte da questão do gênero. Porque uma coisa é você ser mulher e você está trabalhando com uma mulher, outra coisa é você ser um homem que está treinando uma mulher. Né? Então, a mulher é diferente, tem as especificidades, tem a questão de gênero. E no caso, por exemplo, do time do Bernardo, tem uma questão de geração. Né? Então, quando eu cheguei lá e tinha uma demanda dele, puxa, meu time é ansioso, puxa, elas não estão confiantes. Deixa eu conhecer seu time. Elas tinham de 18 a 28 anos. Deixa eu conhecer sua comissão. Era uma comissão de 55 mais, 95% homens. Então, de cara... E às vezes repetindo esses mantras que você falou, né? Exatamente. Porque são mantras de geração, certo? Tem a geração que é no pain, no gain. E tem a geração que já é mais sensível. Exatamente. E essa geração, ela é mais sensível. Isso, e sensível não é pejorativo. Não, ela nasceu num contexto completamente diferente do contexto que a geração 50 mais nasceu. Os baby boomers, totalmente diferente da geração Z. Né? Que nasceu com a internet, que nasceu com a vida facilitada, com gratificação imediata, quero assistir, quero táxi, quero a comida. Né? Eu nasci na geração que eu tinha que levantar para mudar o canal da televisão. Então, isso, o ambiente já faz essa geração ser de um jeito ou de outro. Então, estamos com uma geração que tolera menos frustração, que aguenta menos tempo para ter a gratificação. E só que a gente tem treinadores que vêm de uma outra geração, que é a geração da... Né? Tem que doer, tem que esperar. Então, a gente de cara tinha esse gap, isso acontece muito ainda. Eu mesmo me vejo numa geração diferente de quem está com 20 anos. Né? Eu tenho um filho de 20 e poucos anos e sou geração X. Né? Então, eu vejo que tem coisas diferentes e que se eu não aprender com ele, a gente não fala a mesma língua. Então, muito do meu trabalho, às vezes, é ser uma ponte, aproximar gerações e, no caso das mulheres, falar sobre o gênero. E aí, na relação treinador-atleta, tem uma coisa importante quando o treinador é homem e a mulher é mulher, né? Que é como que as mulheres são educadas na nossa sociedade, né? Valorizando mais a validação masculina, buscando a aprovação masculina, né? Às vezes se submetendo à voz masculina, competindo com as outras mulheres. Então, o treinador ganha um papel de, às vezes, pai, um papel de... A voz dele é mais importante do que de todo mundo. E nem todo treinador sabe disso. Que a voz dele entra como uma flecha no coração. Deu parabéns, meu dia tá... É o melhor dia da vida. Me deu uma bronca, me cobrou. Fiz de errado, sou uma falha. E às vezes, Carla, pode ser que nem o treinador também se perceba que ele foi colocado nesse lugar, certo? Ele não sabe. E por isso que a gente montou a capacitação dos treinadores. Legal. Porque muitos treinadores não sabem o poder que ele tem sobre a sua atleta mulher. E o que os treinadores falam? Treinar mulher é difícil, hein? Prefiro os meninos. Claro, você entende o que eles entendem. Você é flat que nem eles. Bichos você iguais. não oscila que nem as mulheres. Você não nasceu numa sociedade onde esperam que você faça muitas coisas ao mesmo tempo, que você... Né? Assim, você não tem a cobrança que as mulheres têm.
né? De serem perfeitas, do corpo estar perfeito, do rendimento estar perfeito. Então, às vezes, a voz do treinador é mais uma voz na cabeça dessa mulher de tô falhando ou eu preciso corresponder à expectativa dele. Então, é importante conhecer essas especificidades para a gente conseguir trabalhar com a mulher numa boa, conseguir tirar a performance dela e conseguir detectar quando ela precisa de ajuda, de limite, porque isso também é importante, né? Olha, isso aqui não tá bom, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Na verdade, eu tenho 2 perguntas, mas eu vou fazer uma que é ainda a ponte entre do gênero e depois a segunda. Que é, você falou que um dos fenômenos que você está encontrando atualmente é o fenômeno do transtorno alimentar. Aham. E que isso tradicionalmente é mais comum nas mulheres, mas que isso também agora está vindo com os homens. Uhum. Como é que a gente trata desse assunto? Porque realmente o Instagram, o TikTok é um inferno. Uhum. É uma bênção e um inferno. Todo Sim. mundo é perfeito, né, velho? Sim. Todo mundo tá com o corpo tá shapeado. Uhum. Como que esse transtorno acontece e como identificar esse transtorno? Uhum. Uhum. A pessoa que está escutando assim, talvez se identificar, talvez eu esteja começando a ter esse transtorno. Quando a gente fala de transtorno alimentar, tem uma coisa de rigidez de pensamento bem importante, né? De pensar sobre comida e ficar magro ou ficar no shape 90% do meu dia, né? Então, eu estou pensando sobre o que eu comi, o que eu deveria comer, se eu treinei ou não treinei para gastar, o que eu comi. Tem sensação de culpa se eu como muito, tem você colocar rótulo no alimento que é bom e que não é bom. Então, a gente começa com algo que a gente chama de comer transtornado. Quando eu começo com esses comportamentos de restrição, de só falar sobre isso ou pensar muito sobre isso, eu já posso estar com um comportamento transtornado, que pode vir a desenvolver, né, um transtorno clínico, que aí pode ser um transtorno alimentar, uma anorexia, uma bulimia, quando eu vou lá e vomito o que eu comi, ou vou lá e treino para gastar o que eu comi. Caraca. Isso é transtorno alimentar, gente. Quando a gente compensa no exercício físico o que eu comi, eu tô treinando para queimar caloria e não treinando para melhorar a performance e não treinando por prazer e não treinando porque eu tenho amigos ali. Isso já é uma relação pouco saudável com o esporte. Então, e tem acontecido não só com as meninas, está começando a acontecer com os homens, com os excessos de precisar ser perfeito, a quantidade disso ou daquilo. E, na verdade, o nosso corpo é super individualizado e a gente não só treina, né? Isso é uma outra diferença do atleta amador. O atleta profissional, ele tem lá as porções dele, ele vai para casa, ele deita, ele dorme, ele faz a fisioterapia. A gente fica sentado com o cérebro funcionando, trabalhando, estressado. A gente tem gasto energético diferente com o estresse, com a rotina da vida. Então, a gente também tem que considerar isso quando a gente é atleta amador. Estou descansando? Qual é o meu nível de estresse? Né? Então, a gente chama de carga interna, né? Uma coisa é a carga que está ali, né, do teu treino que o teu treinador te passa. Outra coisa é a carga do teu dia. Se você passar um baita estresse, se o teu dia começa às 6, termina às 23, se você não dormiu adequadamente, o treino é um estímulo. Será que teu corpo está apto para absorver esse estímulo com qualidade? Né? Então, se eu estou estressado, ansioso, minha vida é super corrida, é diferente de um atleta profissional que está lá, que dorme, descansa e vai lá e treina no dia seguinte, está pensando só nisso, não precisa pensar na bolsa ou na conta para pagar. Então, a gente precisa pensar que o atleta amador tem sim uma vulnerabilidade, que a relação com o esporte é incrível, que é importante que ele esteja em movimento para a saúde física e emocional dele, mas que essa relação, se não for equilibrada, se não for saudável, pode trazer prejuízo. E é isso que a gente quer diminuir. E eu dividi com vocês um dado que acabou de sair, que o nível de corredores no Brasil aumentou, só que o nível de insatisfação aumentou. Tem alguma coisa de errado. Por que as pessoas estão mais insatisfeitas dentro da corrida? Né? Então, assim, a gente está colocando metas inalcançáveis, a gente está se comparando com o vizinho o tempo inteiro, a gente está numa sociedade da performance, que nunca está bom o suficiente, se eu cheguei nisso eu quero melhorar. E aí a gente pode usar o esporte, que é uma ferramenta incrível, de um jeito muito negativo, né?
cheio de obsessão e, né, com comportamentos que tiram a saúde. E o que acontece é que na minha clínica, no médico do esporte, na ginecologista do esporte, chegam as pessoas com a queixa, chegam as pessoas exaustas, chegam as pessoas deprimidas, né? Então, a gente recebe esse público, a gente conhece muito esse público, né? Que não está bem. E aí, muitas vezes, meu trabalho é, maravilha que você faz esporte, só que agora a gente vai usar ele como ferramenta de tratamento. Não é mais sobre performance. Difícil conseguir fazer, mas assim, não é mais. Vai ser na quantidade que faz bem para você, vamos conversar com o seu treinador, vai ser na quantidade que te deixa feliz e que te mantém descansado. Quando você estiver bem, a gente volta para performance. Mas agora a gente está em reabilitação, e a reabilitação emocional. Né? Ô Carla, minha segunda pergunta é: quais são os sinais que a gente deve, ou que todo mundo que está escutando a gente tem que começar a perceber? Quais são os sinais de que o esporte já não está me fazendo tão bem quanto eu imaginava? Porque é um baita senso comum, certo? Você tá mal, vai pro esporte. Isso. É um senso comum. É remédio. A gente recebeu, né? Várias pessoas remédio. Aqui, assim, a gente tá 20 e tantos episódios, sei lá, se não em todos, ou quase todos, todo mundo fala a mesma coisa. O esporte me salvou e tal. Me transformou minha vida e tudo mais. Sim. Ok, mas quais são os sinais que a gente não pode negligenciar de que o esporte não está te fazendo bem? Perda de performance junto com desmotivação, sensação de culpa, aumento de ansiedade, só pensar absolutamente nisso, afastamento de pessoas, isolamento. Então, e aí, perda de peso, né? Uma perda de peso que você vê que a pessoa já não é uma perda de peso normal. Então, assim, é uma somatória de coisas que são sintomas que você olha e fala, essa pessoa não tá bem. E vamos entender se tem a ver com a relação com o esporte, né? Mas se assim, tô culpado porque não treinei. Tô ansioso antes do treino. Saio do treino sem me sentir feliz. Tô sempre triste ou tá faltando algo, me sentindo uma falha. Não consigo abrir mão do treino mesmo quando eu tô cansado. Tem uma coisa importante que a gente fala pouco, que é sobre sports addict. Que é assim, eu posso me tornar um adicto ao treinamento. E assim, eu confesso, eu acho que eu já fui. Né? Eu preciso de atividade física todo dia para me manter bem. Mas eu acho que eu já tive um nível de adição, que é aquela coisa de perdi esse treino, né? E eu acho que a gente tá entrando nesse lugar, né? Com certeza é melhor depender do esporte do que depender de uma droga, né? Sim, mas não quer dizer que não tenha os prejuízos de você depender do esporte. Lesão recorrente. A gente banalizou, gente, lesão. Não, tô lesionado aqui. Lesionei de novo. Não, pera. Se eu tô com lesão recorrente e é uma lesão grave, pera, não. Não, mas eu faço esporte assim mesmo. Eu não menstruo e tá tudo bem porque eu faço esporte. Não tá tudo bem. Lesão é sinal de sobrecarga, é sinal de desbalanço, né? Dor é sinal do nosso corpo sinalizando, opa, tem alguma coisa aí que você tem que ver. Falta de sono e sono alterado também, perda de peso, né, em excesso também. Então, assim, são sintomas que o profissional de saúde está olhando e falando, peraí, né? Então, assim, principalmente, se você era muito feliz com o esporte e ele não está te trazendo mais a felicidade, eu acho que esse é um primeiro sinal de que pode ter alguma coisa errada nessa relação. Legal. E se não bastasse tudo isso que já falamos aqui, ainda tem um negocinho chamado redes sociais que deixa tudo internet, deixa tudo mais fácil, né? Imagino para a profissão de vocês, para lidar aí com os atletas, tanto profissionais quanto amadores. A partir de quando você percebeu que isso estava já chegando como queixa, interferindo, tipo, também na performance dos atletas profissionais e também dos amadores? Quando que você começou a chegar de queixa, que você, tem alguma coisa aqui que tem a ver com uma comparação que... Quando foi isso? Olha, eu acho que já faz mais de 5 anos que é uma questão as redes sociais. Já é pré-pandemia. Talvez na pandemia tenha piorado, porque todo mundo foi para a rede, foi fazer conteúdo, né? Mas pré-pandemia já era uma questão dos treinadores, né, falarem, fica no celular o tempo inteiro, fica no celular antes do treino, depois do treino.
durante o treino, para o atleta de elite, eu acho os famosos, eu acho que a rede social impacta com a crítica chegando diretamente neles. Então, assim, o número de haters, assim, todos os atletas de todas as idades já chegaram com essa queixa para mim. E aí, muito do nosso trabalho é ensinar como usar a rede social a favor deles. Olimpíadas de Tóquio, né? Eu acompanhava o Bruno Fratos e a Ana Marcela lá, os dois foram medalhistas, né? A Ana campeã, o Bruno bronze. Pra vocês terem uma ideia, dentro da Olimpíada Vila, eles não usavam mais a rede social, já tinham se organizado para nem acessar a rede social. O Bruno não usava o WhatsApp, ele não queria que ninguém acessasse ele, porque ele sabia que ia ser algum estímulo estressor para toda a preparação que eles tinham feito até lá. Né? Então, hoje em dia, a gente tem toda uma orientação para o atleta profissional fazer uso do celular, principalmente à noite, porque é uma hora que ele precisa reduzir os estímulos. Quem seguir, quem não seguir, se tem alguém para te ajudar a ficar com o celular e não ser você, porque é desnecessário, eles precisam se blindar do excesso de crítica. E eu acho que para o amador tem a história da comparação. Né? Tem a história de, mas fez e eu não fiz, mas está melhor do que eu, né? Quero chegar ali. Tem uma coisa que mexe muito comigo, que é essa sensação de que qualquer um pode fazer qualquer coisa, qualquer um pode ser sub-3. E assim, é um negócio que, talvez porque eu fui atleta amadora e eu treinei pra caramba e eu não melhorava, né? Eu era limitada na corrida, mas conseguia fazer as outras coisas bem. Então, eu acho que tem uma coisa que a rede social, ela planta, que é assim, você pode chegar em qualquer lugar. A rede social barra algumas pessoas que divulgam isso, né? Só pensar que você vai chegar. E quando a gente fala de esporte, a gente está falando de um corpo que tem uma genética, que tem uma história de treino e de estímulo. E não é qualquer pessoa que vai fazer sub-3. Não é qualquer pessoa que vai para a Kona. Não é qualquer pessoa que vai fazer um Ironman. Não é qualquer pessoa que vai fazer um Ironman. E às vezes, se fizer, vai ter um custo altíssimo para o corpo, para a mente. E eu acho que a gente precisa lidar com esses limites e não achar que o legal do esporte é só o extremo. Cara, o esporte é bom na caminhada que a gente faz na praia. Né? Na raquetinha que você joga o frescobol. Nesses dados que a gente viu da corrida, as pessoas estão aumentando também a distância, né? Parece que a média era 9 quilômetros para quem praticava, agora a média é por volta de 12. E eu lembro quando eu comecei a fazer triatlon, era o máximo fazer short triatlon, Exato. Que chama sprint, né? Hoje em dia, você é triatleta, você fala vai fazer um sprint, você fala, pra quê? Vai lá fazer um sprint bem feito. Vai lá fazer coração na boca, nadar, correr, pedalar, um sprint. Parece que não vale se não for uma maratona, se não for um Ironman. E eu acho que a gente tem que considerar que o nosso contexto molda os nossos desejos. A gente tem uma ideia de que, não, eu quero muito. Não. Não é só você que quer. O teu ambiente valoriza quem faz Ironman e coloca uma tatuagem. Então, não é só você que quer. Nesse ambiente, você vai ser valorizado se você tiver tatuagem. Então, você precisa praticamente fazer um Ironman para você ser respeitado, fazer parte desse cenário. Então, é incrível ver o esporte crescer. Eu estava no Ibira semana passada e eu não ia para o Ibira há 2 anos. Falei, uau, que incrível, que legal. Né? Mas como que essas pessoas estão se relacionando com o esporte? É de uma maneira gostosa? É de um jeito, né, de crescimento? Ou é cobrança? Ou é não sou bom o suficiente? Porque senão a gente só está se machucando com um ambiente que tem um monte de coisa para dar pra gente de positivo. Em que momento você acha que a gente se perdeu e começou a estragar o brinquedinho que era para ser algo legal? Que tem uma frase, eu não sei quem falou, mas eu achei muito boa, que é assim, tipo, Deus fez as pessoas diferentes. Por que você quer estragar isso que é tão incrível e ser igual ao outro? Onde foi que a individualidade, tipo, que é tão bonita, tipo, quis... Eu quero ser a Carla quer ser o Thiago quer ser o Alemão. Eu acho que tem vai parecer meio filósofo, né? Mas assim, eu acho que tem uma coisa que a gente está perdendo, que é o nosso próprio autoconhecimento, a nossa autenticidade, essa coisa de valorizar o nosso próprio caminho, sem precisar estar se comparando ou colocar estándares que não são nem nossos, são de outras pessoas que criaram.
Então, puxa, é tão interessante ter a sua própria história, né? O teu próprio caminho. Com certeza a rede social, né? Ela impacta nos valores, né? E eu acho que no caso do esporte amador, o Ironman se transformou, né? A corrida se transformou. Acho que tem uma coisa de... A gente consome, né? Não é só sobre atividade física. Eu consumo a roupa, eu consumo... Então tem um status importante ali. E tem o que as pessoas estão valorizando. E tem esse senso de pertencimento. Eu preciso ser razoavelmente igual a você para estar ali dentro, né? De qualquer forma, assim... O esporte é incrível, né? Eu não seria quem eu sou se eu não tivesse atravessado o esporte pela minha vida, né? O esporte atravessado a minha vida. Mas a gente tem visto, com esse aumento de praticantes, a gente tem visto também casos de saúde mental, né? E uma relação que não é tão positiva. E aí eu acho que a gente tem que voltar para o que é bom para mim. Qual que é a minha história, né? E você acha que tem... muito fator externo de pessoas que não são especialistas que tem contribuído para que, com falas ou com palestras, seja lá o que for, que funcionaram para a vida desta pessoa, generalizando para que as pessoas falem, nossa, isso aí eu preciso ser desse jeito aí também, porque se funcionou para ele vai funcionar para mim, por causa da internet? Eu acho que a internet, ela virou um espaço que todo mundo tem voz. E aí, nem sempre eu consigo filtrar quem é esse todo mundo, né? Então, quando um não especialista fala de uma área de especialista, ele está falando a respeito do que ele pensa ou do que ele viveu. Não necessariamente vai funcionar para outra pessoa. E a gente não tem um mood board de como escolher pessoas na rede social, né? E tem gente que fala bem, e tem gente que é super sedutora, e tem gente que você fala, gente, que pessoa especial, eu quero ser igual a ela, né? E eu acho que isso fez com que a gente tivesse referências que não fossem, às vezes, a pessoa que tem lá o conhecimento, que é especialista na área, que vai falar uma fala que vai cuidar, né, dessa pessoa, né? Então, assim, eu lembro de influencer há 5 anos atrás, falando sobre não pode comer isso ou pode comer aquilo. Então, assim, você imagina uma menina que tá iniciando, já tem um comportamento transtornado. A influencer vai lá e fala, isso aqui você não pode comer, hein? Então, assim, a chance disso potencializar o comportamento dela e piorar, né, o quadro dela. Ao mesmo tempo, tá todo mundo aí, né? O acesso talvez a gente tenha que conscientizar as pessoas de quem que você está seguindo, quem é referência para você. Por isso que é legal a plataforma de vocês de darem voz para os especialistas, né? Para quem está há muito tempo trabalhando, cuidando, tratando e que estudou para trabalhar com esse público. E a gente sempre fala aqui que o espaço está ali. E se vocês, especialistas, não ocuparem, ele vai ser ocupado por alguém. Já está sendo. Já então, está sendo. E o nosso papel também é tentar, assim como você, capacitar essas pessoas a entender que esse espaço, a internet, as redes sociais, tem que ser ocupado por pessoas especialistas também para que elas possam trazer essa voz aí técnica, porque senão vai ser ocupado só por essas pessoas e as outras pessoas vão ver isso e vai achar que isso é a verdade, isso é a única verdade. Então, o nosso incentivo e a nossa capacitação é para que essas pessoas utilizem essa ferramenta também para poderem ter voz, para poder falar, para poder estarem falando em nome de marcas também, tipo, que precisam, né? Afinal, a gente está num sistema aí que a marca precisa vender uma água, precisa vender um produto, sim, mas que seja um especialista, então, que vai estar vendendo isso. Então, a gente sempre fala que esse espaço a gente está criando para isso também. Você ia falar? Não, é que eu acho que é isso mesmo, ou seja, a gente não é contra os influencers, mas a gente não acredita que o esporte e o wellness, o bem-estar, é um ambiente que só influencer deve falar. Então a gente acha que sim. Eu estava aqui pensando, Alemão, que ouvindo a Carla, é a primeira vez que eu estou ouvindo uma psicóloga do esporte, né? Assim, conhecendo e tendo essa oportunidade. É meio que assim, se eu pudesse fazer um trend, acho que é a grande profissão do futuro, vai ser a grande necessidade do futuro. Porque você está entrando muita gente no esporte
as pessoas estão chegando do jeito que chegam. Sim. E vai ter essa demanda. Quais são os cuidados que você daria para esses iniciantes? Imagina que você tivesse que publicar 5 coisas que os iniciantes insatisfeitos da corrida precisariam saber, ou 5 dicas que você daria aí para esses que estão iniciando se iniciar melhor. Eu diria que ele precisa ter um profissional, um educador físico cuidando dele, porque essa pessoa vai conhecer a realidade, a história e vai poder dar dicas muito mais certeiras do que caçar na internet dicas para solucionar o problema deles, né? Eu estava conversando com a Bruna Mann, que é bem minha amiga, e ela tá ajudando a tal da Lara, que é influencer, a ser triatleta, e ela falou: Cá, você não tem noção da quantidade de gente, de iniciante, e que tem dificuldade, assim, que tem dificuldade para comprar sapatilha, para entender como que encaixa. Então, é muito básico, é o básico do básico que a gente precisa ensinar para o iniciante mesmo. E veja... é muito melhor você ouvir a dica desculpa te cortar, mas da Bruna Mann, que foi triatleta profissional, do que ficar vendo a blogueira falando pra você comprar aquela sapatilha mais bonita, né, meu? E porque às vezes a blogueira tá vendendo a sapatilha. E tá ganhando, né? Exato. Ela não tá falando que é o melhor pro iniciante. Ela tá falando que ela tem que falar porque ela tá sendo paga para aquilo. Excelente. Né? Então, eu acho que assim, procura as pessoas, segue lá uma treinadora, um treinador, chama um treinador para cuidar da sua necessidade específica. E a outra coisa, só você sabe o que passa dentro do seu corpo e da sua cabeça. Ninguém mais sabe. A tua noite de sono, a sua angústia, sua fome, seu cansaço, sua dor, é só você. Então, não tem ninguém que vai te solucionar se você não trocar essas informações, né? Por isso, ter o seu próprio treinador, eu acho muito importante, né? Você quer perder peso, o ideal é ter também uma pessoa que te acompanhe. Isso tudo custa, né? Então, a gente sabe que também não é todo mundo que tem acesso. Mas, assim, ter um próprio treinador, eu acho que corta um caminho tão importante, estabelecer uma relação de parceria, de confiança, falar com o treinador, né? Porque, às vezes, o meu papel é falar assim, mas você falou isso pro teu treinador? Que você está cansado, que você não conseguiu fazer o treino, que você está angustiado, porque assim, ele não sabe. Por isso que ele está continuando dando essa planilha. Você já contou que está difícil. Sim. Né? E tá tudo bem. Um bom treinador, gente, escuta. E uma boa treinadora quer saber, né? Assim, e aí, como foi esse treino? Tem que ter feedback, tem que ter conversa, né? É assim que se ganha a medalha olímpica. É uma relação treinador-atleta que é incrível e que os dois juntos conseguiram chegar no melhor dos mundos, né? Então, no atleta amador é a mesma coisa. E aí o treinador tem que estar disponível, né? Não, e é legal também o treinador ouvir isso, porque, por exemplo, se o Marcão, que tem 35 anos, né, trabalhando com isso, ele fala, eu tenho que aprender a escutar mais os atletas, então... Ou seja, também não é um lugar que se chega, né? É um caminho que se percorre sempre, né? E que você está sempre evoluindo. Exato. Eu também estou evoluindo como psicóloga, né? O treinador está sempre evoluindo. Então, assim, quando o Bernardinho chama uma psicóloga para o time dele, ele também está querendo aprender, né? Então, assim, puxa, se o Bernardinho acha que ele não está 100% pronto, quem tem 25 anos acha que está pronto? Não dá. Né? E a gente está evoluindo o tempo inteiro, porque o esporte também está evoluindo. Sim. Né? Então, tá mudando. Então a gente precisa ir se atualizando para conseguir entregar um bom trabalho para o nosso atleta. A gente está indo para o final, mas eu podia ficar aqui, né? Meu, obrigado por você ter vindo. Acho que de foi nada, uma. Gente. Não, eu não tô finalizando, não, mas eu tô agradecendo. Porque assim, é uma baita aula, cara. Sim, porque. Sim. E. É um capítulo novo que a gente abre na Sports Lovers. E eu não posso deixar ela sair sem perguntar para os treinadores que estão ouvindo como que eles percebem no atleta ou às vezes até nele que, poxa, eu preciso ter uma profissional de psicologia do esporte para me ajudar com esse atleta ou para ajudar o atleta ou às vezes para me ajudar. Sim. Eu acho que não é nem tão difícil assim. Casos difíceis, assim, tem sempre aquele atleta que dá mais dor de cabeça, que é mais desafiador para o treinador, que quer o que é impossível, que liga mais. Então, essas pessoas provavelmente sobrecarregam o treinador. Então, aquele atleta que o treinador fala assim, ele de novo, ela de novo, puxa, de novo, sabe? Provavelmente está desafiando, não só tecnicamente, mas às vezes emocionalmente. Porque às vezes o que o atleta quer também é atenção. Atenção, gente, é a coisa mais cara
do planeta. Atenção e tempo, né? Então, assim, eu tenho tempo para dar atenção para essa pessoa está pedindo atenção, então será que ela não é uma pessoa carente? Será que eu sou a única fonte, né, que dá atenção para ela e dá feedback para ela? Então, esse treinador precisa ter um pouquinho de recurso para entender, essa pessoa aqui precisaria fazer um trabalho de psicologia do esporte. Ou terapia clínica, né? Porque tem lá as carências que eu estou enxergando daqui. Mas é mais fácil indicar para o psicólogo do esporte do que para terapia. Porque você fala, olha, é um profissional que vai cuidar de você, do seu treino, e aí a gente tira um pouco do estigma, que o problema é só dele. Né? Então, eu acho que o atleta desafiador é um ponto de gatilho pro encaminhamento. Legal. Eu tenho um monte de encaminhamento de treinador. Marcos Paulo me encaminha, Wagner Espadoto me encaminha. Os treinadores que eu trabalhei ou que foram meus treinadores me encaminham bastante, porque eles falam, olha, aqui tem alguma coisa acontecendo. E o treinador que está dormindo mal, que também está angustiado, que está estressado, esse treinador que está insatisfeito com a própria carreira, ele também, pode ser que você também esteja com excesso próximo de um burnout, que talvez fosse interessante você se cuidar, né? Como que está teu momento, que pratinhos que você está girando, né? Será que você precisa de ajuda, de gente, dividir, delegar? Tem gente que é super centralizador e fica super sobrecarregado. Boa. E a última, quem você gostaria de ver aqui nessa mesa, falando um pouquinho para esse público de especialistas, para a gente também, que a gente aprende um monte aqui. Um nome aí? Como eu tenho, né, um espaço, uma plataforma só para falar para mulheres, que a Cada Uma é Uma, eu acho que vocês precisavam ter a doutora Tatiana Parmegiano, que é ginecologista do COB, mas cuida de um monte de atleta amadora. E eu acho que ela vai trazer informações médicas bem específicas dessa mulher atleta. Tanto essa adolescente, né, quanto dessa mulher de 30, essa mulher que teve filho ou quer ter, ou essa mulher que está na perimenopausa, menopausa. São 3 fases muito específicas da mulher, com demandas específicas do corpo, emocionais, e que vale a pena a gente ter todo um olhar cuidadoso para essas fases. Caraca, legal. E agora, já que você citou Cada Uma é Uma, é hora de você fazer o seu merchan. Olha lá para aquela câmera, fala para as pessoas o seu @, explica um pouquinho do Cada Uma é Uma também, para as mulheres, enfim, é o seu momento agora. Boa. Bom, Cada Uma é Uma é um espaço, é um movimento para as mulheres ativas, onde a gente leva informação médica e psicológica, e a gente trata de vários assuntos que envolvem as meninas e as mulheres. Então é um espaço para as especialistas falarem e discutirem com as meninas que fazem atividade física. Então sigam a Cada Uma é Uma, pode me seguir também no @CarlaDePerro, trabalho com meninos e com meninas. E super legal estar aqui com vocês, meninos, foi muito bacana. Carla, muito obrigado, foi um prazer, uma baita aula. E a gente instaurou também aqui que agora quem fala o @Esportes Lovers Oficial não sou mais eu e nem o Thiago, é o convidado. Então você também pede para seguir a gente olhando para a câmera lá. O Marcos Paulo fez muito bem, tá? Eu tenho que melhorar o que o Marcos Paulo fez. Eu acho não. Pode fazer do seu jeito aí. Tipo, fala, clica, compartilha, é @Esportes Lovers Oficial, olhando para aquela câmera lá. Eu já estou seguindo, segue você também, @Sports Lovers Oficial, que eles estão precisando dividir conhecimento com vocês e estão ajudando todo mundo que é especialista aí. Então vem com a gente. Muito obrigado, muito bem. Top 3. É isso aí. Beijo. Obrigado, pessoal. Tchau, até a próxima. Obrigado. Sports Lovers.